Bom, boa noite a todos e a todas aqui presentes nessa versão 2012 da Fliporto. Nós temos aqui hoje uma mesa realmente um painel muito empolgante, interessante, diante de pessoas que conviveram, né, com o Nelson Rodrigues e com a obra dele em transposições inesquecíveis, né, de peças e textos do Nelson Rodrigues para o cinema. Então, temos o Nelson Rodrigues Filho, né, que conviveu com Nelson Rodrigues e tem histórias curiosas e interessantes para falar sobre essa relação de Nelson Rodrigues com o cinema. Temos o Braz Chediak, né, que é diretor de filmes como Bonitinha Mais Ordinária, né, uma das grandes adaptações da obra de Nelson para o cinema. Temos também aqui o Neville de Almeida, que todos conhecem principalmente pelo Dama do Lotação, né, que é um dos grandes sucessos do cinema brasileiro. Durante 30 anos, inclusive, foi a maior bilheteria, né, do cinema nacional. E Lucélia Santos, não é, que é uma atriz que todos conhecem da televisão e do cinema e que protagonizou obras, né, inclusive Bonitinha Mais Ordinária, inesquecível, Bonitinha Mais Ordinária, também Engraçadinha, enfim, tem uma convivência, uma relação muito forte com esses personagens tão instigantes da obra de Nelson Rodrigues. Eu, então, começaria, né, com o Nelson Rodrigues Filho, né, que estava me contando há pouco cenas, né, de coisas que ele presenciou e que vai trazer um pouco, né, talvez vai nos trazer um pouco, então, desse ambiente, né, que ele viveu e que traz essa relação de Nelson, o escritor, o dramaturgo, com o cinema. Boa noite, pessoal. Rapaz, essa mesa aqui só tem fera, hein? Só está faltando Pelé aqui para ser a melhor seleção do Brasil. E tem mais, e tem aí no público. Acabamos de ver o Caco Coelho e a Adriana Harmoni. O Caco está fazendo oficinas de Nelson Rodrigues, é um profundo conhecedor. O Rui Castro está aqui também. Então, o Fliporto e a Adriana Harmoni estará no domingo, também falando sobre as mulheres de Nelson. E o Rui Castro está aqui também, o biógrafo do velho. Então, tem umas feras aqui. Então, Fliporto, por conta dessa homenagem, por conta até dessas pessoas, encontramos também com o pessoal aqui de Recife, que fizeram hoje o casamento, palestra sobre o casamento. Bom, então, diante dessas feras, eu só queria dizer algumas coisas do velho em relação ao velho Recife. O velho saiu daqui aos 4 anos de idade e voltou uma vez só em 29. O velho não andava de avião, só andou uma vez na vida. Então era difícil ele voltar a Recife, mas isso, e ele ter se dedicado ao Rio de Janeiro, as suas personagens ser da classe média do Rio de Janeiro, inclusive por grande parte da sua obra catalogada como tragédias carioca, ele nunca esqueceu de Recife, ele nunca esqueceu do sabor das pitangas e ele nunca esqueceu do aroma das praias de Olinda e Recife. Tanto é que nós estamos falando em cinema, e uma das suas grandes peças, suas maravilhosas peças, Senhora dos Afogados, que precisa ser filmado, ele se inspirou, sentiu os aromas das praias de Olinda e Recife, porque a peça se dá com o mar em volta da casa dos Drummond, que são os personagens. Então, isso é a própria praia de Recife, as próprias praias de Recife e Olinda. Então, a gente está aqui só tem fera aqui. Então, quero primeiro parabenizar o pessoal do Fliporto, eu agradeço eu estar presente junto com esse pessoal. E vamos lá, bola bonitinha. Então, deixa eu falar só 2 coisinhas. Eu fui preso político, tá? Fiquei um tempinho na cadeia, uns 8 anos, mas quando a gente veio para Frei Caneca, que é o presídio central, que, aliás, foi derrubado agora para fazer casas populares, a gente ficava numa galeria em separado, mas para julgar uma peladinha, que é de fé, pelada, a gente passava por prédios da prisão comum. E lá no Complexo Frei Caneca tinha um cinema grande, inclusive, um cinema grande, dava para umas 600, 700 pessoas, 700 presos. E adivinha qual filme
que ganhava disparado lá, naquela ocasião, dama de lotação. Toda vez que a gente ia passar para jogar bola, que tinha um horário de 9 às 10h30, só ouvia lá de cima, lá do... Nelson Rodrigues, manda o dama de lotação. Só que já tinha sido passado mais 20, 30 vezes. Mas todo dia que a gente saía, pedia-se o dama de lotação, que foi protagonizado pela Sônia Braga, o nosso diretor, Neville de Almeida, está aí, com a bola toda, com o dama de lotação. Mais tarde eu participei, tive a honra de participar no Bonitinha Mais Ordinária, direção aqui do Mestre dos Mestres Chediak, com a Lucélia dando um banho de interpretação, uma cena histórica no cinema brasileiro. Então, com vocês, os artistas da noite. Bom, já que Nelson deu o mote, né, vamos então conversar um pouco sobre Bonitinha Mais Ordinária, que é um filme excepcional, né, que todo mundo viu e reviu. Nós estamos exibindo aqui, vamos ter sessão amanhã do filme, e é muito curioso ver todos esses filmes do Nelson, para essa geração de hoje. Então, tem muita gente revendo os filmes, mas também muita gente curiosa, querendo conhecer esses filmes que são marcos, né, na história do cinema brasileiro. Então, passo agora para Braz, né, falar um pouco o que foi, né, esse trabalho, essa aproximação da obra de Nelson Rodrigues. Depois Lucélia vai falar dessa experiência de viver esses personagens que ela viveu. Só uma coisinha só. Eu assisti, quer dizer, eu ouvi, assisti o Velho falar com a Lucélia, que a Lucélia vai se reportar esse papo. Eu fui testemunha histórica do papo do Velho com a Lucélia, na noite anterior, na madrugada anterior, ela filmar a cena da curva. Mestre dos Mestres, Braz Chediak. Bom, o meu primeiro contato com o Teatro do Nelson foi através do Bonitinha Mais Ordinária. Eu ainda era rapazinho e eu fui ver a primeira sessão da primeira encenação do Bonitinha no Teatro Maison de France, que era a direção do Martim Gonçalves, com um elenco fantástico. E eu fiquei apaixonado pela peça e pelo teatro do Nelson, que ele revolucionou o diálogo, acabou com a reticência, acabou com o ponto e vírgula. Ele fez um teatro com diálogo verticalmente, cortado verticalmente. Então, acabou também com o cenário. Os atores entravam em cena carregando seu próprio banquinho. Já tinha feito isso na Mulher Sem Pecado, que a Lucélia está fazendo em São Paulo, magistralmente, inclusive. Então, falecida. Desculpa, falecida, é isso mesmo. Falecida. Estou aqui. Pronto. Então, eu me apaixonei e falei, puxa, eu queria trabalhar nesse negócio, né? Passou-se o tempo e eu fui convidado para trabalhar na primeira versão do filme. Deveria fazer um garoto que participa de uma curra lá. Era um papel que só tinha uma fala. Era um dia de filmagem. Mas, nessa mesma época, eu ganhei uma bolsa de estudo para a Itália e eu preferi a bolsa, porque uma fala só, eu ia ficar falando o ano inteiro na Itália, eu fui para lá. Depois, tive uma segunda oportunidade, fui convidado pela dona Dulce Rodrigues, a irmã do Nelson, para dirigir no teatro. Era uma irmã muito querida dele, ele até escreveu a valsa número 6 para ela. Também não pude, que estava fazendo outro filme, Mineirinho Vivo ou Morto, filmado em Mangueira. Por acaso, o marido da dona Dulce, Jesse Valadão, era o ator. Então, 2 oportunidades se passaram, até que apareceu a oportunidade de fazer o filme. Então, começamos a preparar. O Nelson era uma pessoa muito livre e ele não dava muito palpite assim direto, não. Eu me lembro que ele me chamou para saber do elenco e ele não me perguntou sobre o elenco, não me deu conselho nem nada. Ele só falou, Chediak, Hollywood é formidável, os atores são todos bonitos, as atrizes são todas bonitas, não é verdade? Só isso. Ou seja, ele me deu o recado. Então, no dia seguinte, eu cheguei lá e falei com ele, olha, Nelson, acho que o elenco deveria ser esse. Ele vibrou, achou fantástico, tinha uma paixão muito grande pela Lucélia, né, e tal. E fizemos um filme com um elenco muito bom, uma equipe ótima. Dentro da equipe tinha uma coisa muito importante, que era a barba do Nelsinho, que sempre que o Nelsinho fazia assim na barba, eu falei, não está bom a cena. Eu chamava ele de lado e dizia, o que houve, Nelsinho? Ele falou, o ator está falando muito depressa. Eu falei, então, se eu concordar, você vai lá e fala com ele. Então, a barba do Nelsinho era muito importante. Fica quieto.
ao ponto da mãe dele chegar para mim, mãe, você sabe como é que é. Falou, Shadiak, fala com o Nelsinho cortar a barba, meu filho, ele fica tão bonito sem barba. Eu falei, dona Elza, depois que o filme terminar, porque naquele momento a barba dele era muito importante. Então fizemos com um elenco fantástico, um elenco maravilhoso. E tive a sorte de ter a Lucélia no elenco, que hoje eu fico imaginando, sem a Lucélia, como é que seria esse filme? Essa cena da curva que ficou famosa, hoje está no inconsciente das pessoas. Eu sempre tenho alguém me perguntando, uns até me agora, você fez a curva 3 vezes, por quê? Eu digo, puxa, é porque é 3 vezes, não é? Então, e a Lucélia levou o filme lá para cima, e ela e a Vera Fischer com um comportamento exemplar, todos os atores, não é? Então, nós fizemos Bonitinha, que foi um sucesso muito grande, foi o maior sucesso do cinema nacional daquele ano. E até hoje o filme passa, eu acredito que a cena com a Lucélia é a mais acessada no YouTube de todas as cenas do cinema nacional, e tivemos um resultado bastante interessante. O Nelson ficou apaixonado pelo filme, via várias vezes o filme, depois aconteceram várias coisas que depois a gente fala para dar tempo de todo mundo se apresentar, né? Muito obrigado. Lucélia, agora é a sua vez de falar dessa vivência com os personagens do Nelson. Bom, boa noite. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês essa noite, compartilhar e com esse grupo de pessoas que, na verdade, a gente é parte da vida um do outro, sabe, aqui. Isso acontece comumente com os artistas brasileiros, é tão bonito quando você vê a pessoa, você fala, mas eu também sou parte da vida daquela pessoa, ela é parte da minha vida. Eu senti isso ontem fortemente quando eu vi Bethânia. Eu chorei tanto, eu fiquei tão emocionada de ver Bethânia magistral, enfim. A minha relação com o Nelson começou com a Escravizaura. Ele adorava a Escravizaura. E ele ligava para o Gilberto Braga, o autor da Escravizaura, para saber pessoalmente o que ia acontecer com Isaura. Qual o destino? Nem o Nelson resistiu a Isaurinha. E eu tenho um tipo físico e um temperamento que é muito adequado às personagens femininas do Nelson Rodrigues. São personagens que têm 2 lados muito claros e muito definidos. São personagens que têm um lado feminino, angelical, uma pureza de verdade, e em contraponto com uma escuridão visceral e arrebatadora. É o famoso anjo-demônio, que tem muito forte na dramaturgia do Nelson, e que você tem que ter a coragem de investigar como intérprete esses 2 lados, para que você possa compor alguma coisa que tenha o nível da dramaturgia que ele propõe e que ele escreve. Eu já era aluna estudiosa de Nelson Rodrigues desde os 14 anos de idade. E o nome Bonitinha, mas Ordinária teve uma conexão muito forte na minha vida, porque quando eu comecei a fazer teatro aos 14 anos, eu passei em frente ao Teatro Paiol, em São Paulo, onde a Miriam Meller estava encenando Bonitinha, mas Ordinária. Aquele pôster me chamou a atenção e eu falei, eu quero ver isso, eu quero ver isso. Eu não sabia que era uma peça de Nelson Rodrigues. Eu falei, eu quero ver uma coisa que chama isso, Bonitinha, mas Ordinária. Que interessante. E eu não pude entrar, porque a censura, eu era criança, eu não podia entrar para ver a peça. Eu insisti várias vezes, tentei trapacear, entrar no teatro, e eu não pude ver Bonitinha, mas Ordinária. Mas fiquei com esse nome na minha cabeça. E comecei, então, devagar a estudar as peças do Nelson, a ler e tal. Até que surgiu o convite, anos depois, para fazer Bonitinha, mas Ordinária no cinema. Quando eu li o roteiro que o Braz me mandou, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei bem na dúvida se eu ia reunir as condições emocionais para encarar o desafio que era. Porque eu tinha consciência e o meu instinto me mostrava que numa experiência cinematográfica em tela grande, de uma personagem com essas características, com essa visceralidade, não tem engano, você tem que estar 100% presente, você não pode se poupar minimamente no jogo. Porque é uma catástrofe, um desastre você ficar em cima do muro num personagem de Nelson Rodrigues. É um desastre.
segundo o que ele próprio falava. Então, é melhor não fazer. A famosa história que o Nelson ouvia a conversa, que ele dizia, ele me dirigia, ele me ligava toda noite da filmagem e ficava até de madrugada conversando comigo e perguntando, queria saber detalhes de como foi a curra hoje. Eu ouvia isso todas as madrugadas, eu queria dormir e ele não me deixava dormir e ele me dizia pérolas, ele dizia assim, lembre-se, minha querida, que ela pagou para ser currada. E ele dizia, você está gostando? Aí eu senhor Nelson, eu estou fazendo o meu melhor. Mas ele me deixava, aí ele perguntava coisas absurdas, dizia, você continua casada com o maestro? Porque todas as minhas atrizes se separam, minha cara. E por aí vai. E ele dizia, o ator tem que ter coragem de pular do último trampolim, de cabeça e com os olhos vendados. Se você não tem essa coragem, não faça, não seja ator. Procura outra profissão. E ele dizia, tem profissões digníssimas, pode ser uma boa costureirinha, uma boa professorinha, uma boa dona de casa, mas para ser atriz é por aí, sem remédio. E daí foi o caminho que as coisas tomaram. Eu fiz o filme e o filme foi um sucesso explosivo, as cenas eram muito fortes, o Brás se entusiasmou, começou a fazer a curra, segundo o Peixoto, a curra, segundo o pai da Maria Cecília, a curra que o Nelson Rodrigues pedia, a curra que o Nelsinho trazia os bilhetes, e eu que ia ser currada. Um fim de semana aquilo rendeu, vários fins de semana de filmagem, mas o resultado foi realmente extraordinário. Eu me pergunto onde eu reuni a energia necessária para ter aquela experiência na tela. Eu tive realmente muito caráter, e eu acho que eu fui buscar essa coragem no Nelson Rodrigues, na força do Nelson Rodrigues, na presença dele, no caso, nesse momento, a presença física do nosso velho, que o Nelson chama ele de velho e eu estou adotando. Ele era, porque eu tinha e tenho uma paixão fantástica pelo Nelson Rodrigues. Eu o considero muito, eu acho que ele ainda não teve no Brasil o reconhecimento da sua verdadeira dimensão. Eu acho que todos os festejos e comemorações desse centenário apontam para isso, para uma janela que se abre, para que um dia o brasileiro, a brasileira, possam entender qual a dimensão do Nelson Rodrigues na literatura nacional. Ele escreve a tragédia em português. Ele é o nosso Shakespeare. Por que ele não é tão conhecido no mundo como Shakespeare? É porque nós falamos português, e português não é uma língua tão conhecida no mundo. Todo mundo fala inglês. Agora, o Nelson é um gênio absoluto. Eu não tinha feito Nelson Rodrigues no teatro. É a primeira vez que eu estreiei esse ano, fazendo A Falecida. No cinema eu fiz Bonitinha, mas Ordinária, Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, dos 13 aos 18, e Álbum de Família. E agora eu estou fazendo A Falecida em São Paulo. Finalmente eu estou sendo uma atriz rodriguiana na casa onde ele escreveu, que é o teatro. Neville, agora é sua vez. Eu gostaria de colocar como questão, para dar o mote para você falar, é que você fez Os Sete Gatinhos, que é uma peça de teatro, né, que tem uma dramaturgia já, digamos assim, já construída, né, no texto, e também fez a adaptação da Dama de Lotação, que terminou sendo, digamos assim, o seu filme, né, de maior, um dos filmes. Você fez vários filmes, é um cineasta que, ousado, né, fez adaptações, o remake, né, do filme do Bressani, né, Matou a Família, foi ao cinema, enfim. E A Dama de Lotação é um texto, não é um texto de teatro, né, é uma crônica A Vida Como Ela É. E como foi para você construir, né, essa dramaturgia para o cinema a partir de um texto do Nelson? Obrigado pelas pessoas que vieram aqui hoje, obrigado a você, essa organização. Eu fiquei feliz de ser convidado para vir a Olinda, não é, para vir a Pernambuco, na terra do Nelson. Eu queria
dizer, então, com relação específica a essa pergunta, de como foi a transposição da Dama de Lotação, que é um conto da série A Vida Como Ela É, para roteiro cinematográfico, não é? Na verdade, eu tinha um plano, e ainda tenho, de fazer o Nelson conto, o Nelson teatro e o Nelson romance. Fiz o conto e fiz o teatro, ainda não fiz o romance, mas sonho em fazer um romance. E sonho também, ainda mais vendo o Nelson falar agora, em fazer A Senhora dos Afogados, aqui em Pernambuco, nesse mar e com esse cheiro e com essa gente que tem aqui. E a atriz sou eu, não estou me convidando. Mas então, eu já tenho pensado nisso há anos. Se voltar a fazer um Nelson Rodrigues, farei em Pernambuco, porque está faltando fazer Nelson Rodrigues aqui. Nelson Rodrigues, como todos os grandes, todos os grandes gênios, ele é eterno. Às vezes as pessoas ainda falam Nelson, achando que o Nelson tem relação com o passado. Eu, quando vejo a internet, quando vejo as novas mídias, como vejo os meios digitais, eu vejo que aí é que o Nelson vai expandir para o mundo inteiro. A Lucélia reclamou, o Nelson é pouco reconhecido, o Nelson não é traduzido em inglês, então a gente quer o Nelson Rodrigues para o mundo, a gente quer que o Nelson possa deslanchar e as novas mídias, as novas tecnologias digitais é o campo certo para a dramaturgia do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues não tem limite, ele fala da alma, ele fala daquelas coisas que eram proibidas, não é? Você imagina os anos 40, os anos 50, os anos 60, o moralismo total, a hipocrisia, a censura, a polícia, enfim, o Nelson não agradava a ninguém. Ele não agradava a esquerda, que era contra. Ele não agradava a direita, que era contra. Ele não agradava o centro e ele não agradava a igreja, porque ele tocava nesses assuntos chaves, que são essa coisa do desejo, da mente, da expansão da mente, tudo isso. Essa coisa, eu fico pensando, será que pode ser feita alguma coisa? Deve ser nessa direção, de levar o Nelson para o mundo mesmo. Eu queria sublinhar também que a Lucélia Santos e a Sônia Braga deram um exemplo de desprendimento, de força, de sair de si e de viver intensamente um personagem. E hoje a gente vê que os atores censuram os personagens. E os atores e as atrizes falam, não, isso eu não vou fazer, isso eu não posso dizer, isso é contra os meus princípios. Mas eles esquecem que eles ali não são eles ali são aqueles personagens. Eu sempre disse, realmente, você não vai fazer, não, mas o personagem vai, entendeu? O personagem tem essa determinação. Então, a força do desempenho, tanto da Lucélia quanto da Sônia Braga, nesses dois filmes, que exigiram muito, são coisas, assim, fundamentais e antológicas no cinema mundial. Eu não posso deixar também de homenagear o Brás Chediak pelos trabalhos que ele fez, pelo carinho, pela amizade que ele tinha pelo Nelson. Eu não posso deixar de pensar no Joffre Rodrigues. Claro. Era um filme espetacular. Fez o Vestido de Noiva agora. O Vestido de Noiva, maravilhoso. O homem totalmente dedicado, apaixonado pelo cinema. O Arnaldo Jabor fez 2 bons filmes do Nelson. Então, nós temos aqui um tesouro que são essa obra do Nelson Rodrigues. Eu acho que nós só temos motivos para comemorar
o fato de estar aqui na terra de Nelson, homenageando o Nelson. E esse sangue pernambucano teve muita importância ali no Rio de Janeiro. O panorama é parecido, e isso foi maravilhoso. Eu gostaria de falar também, para terminar, que eu estou fazendo um novo filme, estou produzindo e começando um filme que é A Dama da Internet, que é a mulher no século XXI. Mas logo depois eu vou sair correndo em direção à Senhora dos Afogados.